Pessoal, parece que o Bolsonaro deu uma brochada no leite condensado porque ele ficou pé da vida por causa dessa história envolvendo os 15 milhões do leite condensado. Ele perdeu completamente as estribeiras, mostrando que esse é o tipo de ataque que ele não consegue reagir, da mesma forma que foi a brincadeira da Michelle Bolsonaro falando que o Bolsonaro não tinha energia em casa. Esse tipo de argumentação é o argumento que fere os bolsominions, é o argumento que tira o Bolsonaro do sério, que ele revela a sua fraqueza. E eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo. E antes eu peço o seu like, 500 likes em menos de uma hora é o nosso objetivo, então já clique no botão de gostei. E eu preciso que você veja a reação do Bolsonaro a respeito das latas de doce de leite condensado, não doce de leite condensado. Vejam esse vídeo do Bolsonaro agora. Quando eu ganhei a imprensa, me atacaram, dizendo que eu comprei 2,5 milhões de latas de leite condensado. Vai pra puta que eu pariu! Viram? Vocês repararam como o Bolsonaro ele reagiu mal a esse assunto? E por que ele reagiu mal? De uma forma mais agressiva do que o habitual? Ou pior, de uma forma agressiva diferente do que nós estamos acostumados a ver o presidente? Bolsonaro reagiu mal ou reagiu de modo desproporcional porque ele sentiu o golpe. E a grande questão é, por que o Bolsonaro sentiu todo esse episódio das latas de leite? E por que os bolsonaristas ficaram ofendidos com a brincadeira toda sobre Bolsonaro ser impotente? Se você não sabe essa questão da impotência do Bolsonaro, resgataram uma entrevista da Michelle lá de 2018 e que ela falava que ela queria que o Bolsonaro tivesse mais energia dentro de casa. E isso foi o bastante, para o pessoal começar a debochar do Bolsonaro, falar que ele era broxa, que ele não comparecia, várias e várias brincadeiras. No episódio do Bolsonaro broxa, o presidente não respondeu, não falou absolutamente nada e ele nem teria que falar nada, porque senão a situação ficaria pior. Mas no caso do leite condensado, o presidente reagiu e mostrou a fraqueza. Agora, por que o Bolsonaro se importa com esses assuntos? E por que isso mostra a fraqueza do presidente? E aí nós precisamos entender como que funciona a guerra ideológica do Bolsonaro, como que funciona a política do confronto que o Bolsonaro usa. E o que é essa política do confronto? Desde a época que o Bolsonaro era deputado, ele precisava confrontar alguém. Era o Jean Willis, eram os superiores dele do Exército, era a Rede Globo, enfim. Maria do Rosário, ele sempre tinha alguém para confrontar. Eu explico melhor essa política do confronto do Bolsonaro aqui no livro, o E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. Esse é o livro do canal, esse é um livro que eu fiz com todos os conhecimentos a respeito de Bolsonaro. É o melhor manual para você entender quem é o presidente da República. Os links para você comprar estão aqui na descrição e você também pode procurar a playlist de mesmo nome se você não quiser comprar o livro. A grande questão, pessoal, por que parece que o Bolsonaro sempre se sobressai nesse confronto ideológico e ele acaba perdendo nessas discussões mais banais? Eu vou explicar para você. Primeiro, que para você vencer o Bolsonaro nesse tipo de disputa, a população, de um modo geral, precisa entender o que você está acusando o presidente. Chamar o Bolsonaro de genocida não surte qualquer tipo de efeito. Da mesma forma, chamar o Bolsonaro de fascista também não importa, porque a população brasileira, na sua maioria, não sabe o que é fascista. Não sabe o que é fascismo, nem a esquerda sabe o que é fascismo. Se soubesse o que é fascismo, não agiria em muitos momentos como sendo fascistas. Porque tem uma parcelinha da esquerda que adora ser fascista e afugenta uma parcela do eleitorado justamente para a direita. Mas isso aí é outra história. Mas nós temos que lembrar do Mamãe Falei, que ele ia lá nas manifestações, chamavam ele de fascista, ele perguntava, e aí, o que é fascismo? As pessoas não sabiam responder. Então, a população brasileira, de um modo geral, não sabe o que é fascista. E da mesma forma, não sabe o que é genocida. Ah, genocida é um assassino. Mas um assassino é quem mata com faca, com armas, estilo Suzane von Richthofen. O Bolsonaro não faz isso. Então, chamar o Bolsonaro de fascista, de genocida, não cola no imaginário popular. Agora, o Bolsonaro e o imaginário popular sabem muito bem o que é alguém impotente. Então esse tipo de brincadeira, taxando no Bolsonaro a imagem que ele não comparece em casa, é algo que a população consegue entender.
E da mesma forma que esse episódio da lata de leite condensado também é entendido pela população. Pelo seguinte, por mais que as pessoas não saibam fazer conta, elas começam a olhar o valor da lata de leite condensado e olham também o quanto foi gasto. 15 milhões em leite condensado? 15 milhões em lata de leite condensado? Isso não faz muito sentido. Quanto que dá 15 milhões comprando em latas de leite condensado? Não, são milhares de latas. Quem que vai consumir tudo isso? Então, no imaginário popular, os números não batem. É muita lata, é muito dinheiro para lata de leite condensado. Então, na cabeça da população, que não entende o que é fascismo, que não entende o que é genocídio, que não vê Bolsonaro como machista, como homofóbico, ela olha para isso e vê alguma coisa está errada nesse número. Por que o governo gastou tanto em lata de leite condensado? E por mais que o Bolsonaro queira explicar, por mais que o Bolsonaro queira justificar, ele não vai conseguir vencer essa narrativa. Ele perdeu. Ele perdeu. Porque como ele vai explicar, ele pode fazer o PowerPoint que ele quiser, ele pode chamar o Dallagnol, pode chamar os melhores professores, ele não vai conseguir convencer a população que há um problema nesses números, porque 15 milhões em lata de leite condensado não faz sentido. Então ele perdeu essa narrativa. É diferente quando ele é acusado de racista, por exemplo. Quando o Bolsonaro é acusado de racista, ele sabe se defender muito bem. Ele traz o Hélio Negão e mostra, olha, como que eu sou racista? O Hélio Negão é meu amigo. Eu tenho vários amigos negros. E a população brasileira, na sua maioria, acha que o racismo é justamente os brancos não quererem os negros perto deles. E como que o Bolsonaro pode ser racista se o Hélio Negão está do lado dele, está ao lado dele? Então não faz sentido. E aí o que acontece? Fica parecendo que esse tipo de acusação é justamente uma inverdade, uma mentira, que estão querendo fazer isso só para perseguir o presidente da República. Mas a lata de leite condensado não tem como o Bolsonaro justificar. E para piorar a situação, a classe média brasileira, ela é muito moralistoide. E ela enxerga a política como sendo algo entre roubar e não roubar, honestos e desonestos. Então esse episódio da lata de leite condensado fere justamente a classe média. Poxa, nós tiramos o PT porque eles roubavam milhões e agora o Bolsonaro desvia dinheiro para comprar lata de leite condensado. Então esse é o tipo de argumento que acaba ferindo o Bolsonaro. E o episódio da brochada também, porque vai mais ou menos nessa linha. O leite condensado, pessoal, foi na verdade um grande deboche da grande imprensa com o Bolsonaro, aqui no YouTube mesmo, com relação ao Bolsonaro, da mesma forma que foi o episódio da impotência, dele não comparecer. Mas ele sente isso porque ele não sabe responder ao deboche. Bolsonaro sabe o improvisar dentro de um script, de um roteiro já pronto. Então ele sabe como reagir quando é chamado de machista, de racista, de homofóbico. Mas ele não sabe como reagir ao deboche. Porque reagir ao deboche precisa ter muito jogo de cintura. Mas muito jogo de cintura mesmo. E para ter jogo de cintura você precisa ser inteligente. Isso é algo que o Bolsonaro passa longe de ser. Passa longe de ser. E o episódio da impotência do Bolsonaro não ter energia acaba afetando diretamente a uma imagem do Bolsonaro dele ser um machão. Dele ser de fato grande comandante, mas que não tem energia em casa. Então cai por terra a imagem do mito masculino. Da mesma forma que o episódio do leite condensado cai por terra a imagem do Bolsonaro honesto. Como que ele é honesto gastando milhões em leite condensado? Isso não faz o mínimo sentido. E é por isso que o Bolsonaro reagiu da forma como reagiu no episódio da lata do leite condensado. Ah, mas por que ele não fez da mesma forma com a impotência, a brincadeira da falta de energia? Bom, porque ele não poderia de fato reagir a isso. Porque como ele ia reagir, a piada ia ser ainda maior. Ainda maior. Então ele sabe como que funciona quando você reage a algo. Se você está sendo provocado, você não deve reagir, porque aí o apelido pega. E um tá chamando ele até hoje de broxanário. Então ele não reagiu sabiamente, mas ele sentiu. Eu vou deixar o link, esse meu vídeo, ele tem mais de 70 mil views, que eu comento a história da falta de energia do Bolsonaro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu quero que vocês reparem como os bolsonaristas ficaram particularmente ofendidos com esse episódio do Bolsonaro ser impotente. Eles saíram de uma defesa desenfreada do Bolsonaro como eu nunca tinha visto. Nunca os bolsonaristas defenderam tanto o Bolsonaro do que no episódio da brochada.
chamam o Bolsonaro de corrupto, eles não ficam tão nervosos do que chamar o Bolsonaro de impotente. Eu nunca vi tantos defensores da broxada alheia como eu tive nesse vídeo. Veja, o link está aqui, é muito importante que você comece a perceber o modo de atacar Bolsonaro e quais são os calcanhares de Aquiles do presidente da República. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga também no Twitter, @profileoficial.